que algum tempo atrás, num outro vídeo, o professor Ieso gravou para vocês as competências e explicou os critérios de correção? Pois bem, o que eu vim fazer aqui hoje para você? Eu vim esmiuçar quais são os principais problemas dentro daquele critério que a gente tem na redação. Num vídeo anterior, não sei se você lembra, eu gravei e eu falei para você que a diferença quando você faz um vestibular ou uma prova concorrida é o detalhe. Por quê? Porque é esse detalhe que muitas vezes diferencia a sua nota de um 800, 900, pensando no Enem, um 9, um 10, pensando numa redação de outro vestibular, para aquelas redações que ficam com 700, 800, ok? Então, o que eu te aconselho agora nesse momento? Bom, se você mandou alguma redação pra gente, pegue, separe aí a sua telinha em duas e, por favor, deixa ali do lado. O que eu quero que você faça? Eu vou te dar algumas dicas e eu quero que você verifique, mas aí tem que verificar, na sua redação, se você conseguiu cumprir aquilo que eu vou te dizer. Se você não tem nenhuma aí, eu imagino o seguinte: você deve ter feito Enem algum dia, ou você deve em algum momento ter feito uma redação. A gente sempre guarda as nossas redações, né? Então, pegue aí sua redação. No final, eu quero que você faça duas coisas. Primeira, verifique isso direitinho. E a segunda, caso você não tenha atingido a ideia, eu quero que você tente melhorar essa redação. Reescreva, organize essa redação para que você consiga alcançar o objetivo. Fechado? Um primeiro ponto, então, que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Dentre as 5 competências do Enem que a gente tem, aquela que mais causa problema, estatisticamente, é a proposta de intervenção social. Tá bom? Então, eu queria que você pensasse no seguinte, tá? Qual é a ideia da proposta de intervenção social? O que é fazer uma proposta de intervenção social? Pense o seguinte: eu tenho que mudar vidas. Certo? O que eu quero dizer com mudar vidas? Você já deve ter percebido que o Enem te apresenta uma situação-problema, certo? Um problema socioeconômico, um problema filosófico, um problema político, ok? E a partir desse problema você vai fazer o quê? Você vai ter que apresentar essa proposta. Então, você tem que pensar o seguinte, certo? Tá com a proposta aí? Pegou? Então tá. Você vai localizar essa proposta de intervenção social. Lembra lá no vídeo anterior, professor Ieso? Em que lugar que ele disse para você fazer a proposta? Mais para o final do texto. Localizou? Então tá. Você deve estar com uma caneta aí. Faz um xizinho no parágrafo em que você fez a proposta. Tá? Beleza? Então vamos pensar o seguinte. Eu sou o leitor da sua redação. Tá? Você tá aí, você vai me responder algumas perguntas. A proposta, ela tem essa competência 5, essa proposta, ela tem que fazer o quê? Ela tem que dar conta de resolver ou tentar mudar aquele problema que você abordou na sua redação. Então a primeira pergunta que eu vou te fazer é: quais foram os problemas que você abordou? Tá, se você está olhando para mim nesse momento e não sabe o que responder, você está com o primeiro problema na sua redação. Por quê? Como é que você vai tentar solucionar alguma coisa se você mesmo não sabe o que você abordou de problema? Então, a proposta de intervenção social, antes de você começar a pensar, você tem que começar assim: qual o problema que eu abordei? Então, ó, presta atenção para você entender o caminho que você chega numa boa proposta. Terminou o texto. Você vai voltar para o seu texto e você vai fazer a seguinte pergunta. Ó, pergunta 1. Tá? A gente está pensando no que nesse momento? Na sua proposta. Ok? Qual é a competência dessa proposta? Competência 5. Então, eu estou falando aqui da competência 5. Lembra que ela vale 20 pontos? Lembra do diferencial? Tá aí. Primeira coisa que você vai perguntar: quais ou qual os problemas ou as situações problemas, né, que eu abordei? A proposta de intervenção social, ela tem que dar conta do quê? De solucionar ou tentar mudar essa situação desses problemas que você abordou. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Imagine que cai uma redação sobre problemas da educação pública brasileira. Tudo bem? E nessa redação, você aborda todas as questões relacionadas ao currículo escolar. Então, para você, a escola ela não atende às necessidades da sociedade moderna, a escola ela tem um currículo atrasado, ela ensina de maneira errada. Quando você chega na proposta de intervenção social, o que você propõe? Investimentos do governo, né? A primeira dica, importante isso.
Quando você escrever a palavra governo, você tem que dizer qual governo que é. Então, qual vai ser a minha dica? Se você está pensando no Estado de uma maneira geral, por que não usa a palavra Estado ou poder público em substituição a governo? Mas, você vai lá e escreve o seguinte: o Estado ou o poder público tem que construir mais escolas. Opa, peraí, você está vendo que tem um problema? Construir mais escolas é uma proposta? Sim. Agora, ela dá conta, ela atende aquele problema que você abordou? Não, você vai perder nota. Então, localizou. Beleza? Agora você vai se perguntar o seguinte: o que se pode fazer para mudar? Marcou, abordei o problema 1 e o problema 2. Aí vem o segundo passo. O segundo passo é: o que fazer? E aí eu vou te dar uma dica muito importante. Você tem que pensar o seguinte: imagine que você está tentando vender uma ideia, certo? Você não está só propondo, você tem que vender, você é um vendedor. Então imagine a situação: você está sentado com um empresário com muito dinheiro e ele quer dar esse dinheiro para você. Só que ele está fazendo uma entrevista. Nessa entrevista, ele está querendo que você, os candidatos, o convençam qual é a melhor proposta para ele investir esse dinheiro. Então imagina você chegar lá, senta na frente dele e fala assim: eu queria produzir campanhas para mudar essa situação. Aí ele com o dinheiro, ele olha para você e fala assim: tá bom, como? O que você tem para me propor? E aí você olha e pensa: não sei. Ele vai te dar esse dinheiro? Você vai conseguir investir? Não. Esse é o diferencial. A gente na redação, a gente propõe muita coisa e explica pouco. Então você tem que pensar o seguinte: o que fazer? Dica: é uma proposta de intervenção social. Então você tem que mudar a sociedade. Quais são as possibilidades de mudar a sociedade? Pense. O que a família pode fazer? Né? Você como indivíduo. Você como indivíduo pode fazer. O que a escola pode fazer? Certo? O que o poder público pode fazer? Ou até, de repente, se você for além, o que a universidade pode fazer? Certo? Então você tem que pensar o seguinte: eu tenho que fazer uma proposta múltipla. Eu não posso chegar e falar, por exemplo, tem que fazer campanhas. Quem? Para quem? Com qual objetivo? Gente, esse que eu quero que seja o seu diferencial. Quando eu definir o que eu posso fazer, eu vou para a segunda parte. O que eu preciso fazer? Detalhar essa proposta. Esse é o diferencial. A maioria das redações, elas trazem tudo junto. A família pode fazer tal coisa, a escola pode fazer tal coisa, e não detalha. Então, se você pensar o seguinte, vamos lá, quer trabalhar com a escola? O que eu tenho que fazer após? Eu tenho que detalhar isso, certo? É muito importante que eu faça os detalhes. E o que é fazer os detalhes? Como fazer? Lembra daquela dica que eu acabei de te dar? Você está vendendo um produto. É isso que é importante. Você tem que convencer o seu leitor que fazer aquilo que você está falando é importante. Olhou a sua redação? O que achou? Conseguiu fazer isso? Não conseguiu? O que eu sugiro nesse momento? Tente pensar nesse esquema. Tudo bem? Garanto para você que se você se organizar dessa maneira, é o seu diferencial. Tá certo? No próximo vídeo, a gente volta com outras dicas de problemas pontuais que você pode ter na sua redação e como melhorar. O Redação 10 agradece, eu agradeço e olha, isso, por favor, não esqueça disso. Tá bom? Boa redação!